Boa noite a todos. Começamos agora mais um Evangelho, prece e radiação do Centro Espírita Cearense. Nesse momento, silenciamos os nossos pensamentos e buscamos em nossa mente a figura do nosso Mestre Jesus, harmonizando assim nossa aura, nosso espírito, sintonizando-nos com a espiritualidade superior e pedimos: Senhor, dai-nos tua inspiração nos ensinamentos evangélicos de hoje e sustenta-nos durante todo esse momento de aprendizado através dos teus anjos, dos teus mentores, para que possamos compreender os ensinamentos e colocá-los em prática em nossa vida. Sabemos, Jesus, o quanto precisamos de Ti, o quanto somos dependentes de todos esses ensinamentos e buscamos nos melhorar, buscamos sermos a cada dia que passa pessoas melhores, para que possamos desfrutar de dias melhores, de existências felizes. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. O capítulo é o Cristo Consolador. O item 4 é a explicação do item 3, Consolador Prometido. Diz o seguinte: Jesus promete outro Consolador, é o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositadamente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. São a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma. Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência,
a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, realiza o Espiritismo que Jesus disse ao Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, no item 3 do capítulo 6, nós temos uma passagem do livro de João que fala sobre um outro consolador chamado de Espírito de Verdade, que seria enviado por Deus, né? Um Santo Espírito que nos ensinaria coisas novas e também recordaria os ensinamentos professados por Jesus Cristo. Na época dessa passagem, o mundo ainda não estava preparado para esse Espírito de verdade, porque ele ainda não tinha capacidade para compreendê-lo, mas que ele seria necessário, tanto para relembrar os ensinamentos que Cristo dava naquela época, que muitos de nós esquecemos, ou às vezes sabemos, mas não colocamos em prática, quanto também esse Espírito de verdade vinha para ensinar coisas novas, coisas que ainda não se sabia. E o Espiritismo, ele surge então na época predita para o surgimento desse Espírito de verdade, e o Espiritismo, ele justamente nos relembra muitos desses ensinamentos e ele esclarece, ele reconta esses ensinamentos de uma maneira clara, muitos dos quais tinham sido trazidos de maneira figurada através de parábolas, e o Espiritismo tira esse véu, né? Ele traz esses ensinamentos de maneira muito clara, trazendo o consolo aos que sofrem na terra, né? Porque ele traz a clareza da justiça que acompanha esses sofrimentos de quem vive, tornando claro a causa desses sofrimentos como uma forma de reparar o erro de vidas passadas e progredir como espírito, né? Lembrando aos homens que as maiores provas, os maiores sofrimentos também trazem os mais largos passos rumos a essa progressão, restaurando, então ele acaba por restaurar a fé dos homens sofredores. Isso porque esse sofrimento em vida corpórea se torna pequeno diante do vasto horizonte, né, da vida do espírito. Isso restaura a coragem, né, de quem possui esse conhecimento para enfrentar as suas dificuldades. E é essa a força do Espiritismo e do conhecimento vinculado a ele, né, que nos leva em direção aos princípios das leis de Deus, consolados pela fé e pela esperança. Oremos. Senhor Deus onipresente, onipotente, dono de toda a verdade, de toda a justiça, dai-nos a luz, a força necessária, a coragem necessária para seguirmos no caminho do bem. Ilumina os nossos anjos da guarda e os espíritos de luz a nos fornecerem os fluidos necessários para restaurar a nossa saúde física, a nossa saúde mental, para fortalecer a nossa fé, o nosso amor, para que nós sigamos no caminho da caridade e dos teus ensinamentos. Dai-nos força para seguir nas nossas provas, para que nós consigamos alcançar o progresso necessário nesta encarnação. Obrigada, Senhor, muito obrigada, e que assim seja.